Olá, boa tarde a todos. Hoje a catequese é sobre a família. Bom, você sabia que a família é um projeto de Deus na nossa vida? E sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que criou a família. Então, família é um projeto divino. Lá no começo de todos os tempos, quando Deus criou Adão, ele disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora e que esteja como diante dele. Isso significa que Deus quis criar também uma mulher, Eva, para que vivesse junto com Adão. E aí, mais para frente na Bíblia, em Gênesis 2, versículo 24, ele disse: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso quer dizer que, assim que viramos adultos, devemos deixar a casa de nossos pais e formar uma família. Então, Deus, desde sempre, nos criou para sermos família. Nem sempre nossa missão é ter filhos. Por exemplo, o padre não tem filhos, mas a própria igreja se torna filho do padre, nós somos seu rebanho, então ele também cuida de nós como filhos. Mas nós sabemos que a grande maioria das pessoas recebem a missão de ser pais ou mães. E na Bíblia, lá em Salmos, fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sabe o que isso quer dizer? Já pensou um guerreiro indo para a guerra sem uma flecha, sem uma espada? Com certeza ele será ferido. Então Deus coloca esse exemplo como se os filhos fossem os escudos dos homens, porque os filhos ajudam a edificar uma casa, ajuda a pessoa a crescer como ser humano. Mas Deus também deixa uma missão para nós, como filhos. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, ele nos dá um mandamento que é: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que isso quer dizer? Sabe aquela velha história que a mãe fala: leva o guarda-chuva que vai chover? E aí o filho fala: Mãe, não vai chover, tá calor. E aí ele sai de casa sem o guarda-chuva e o que acontece? Chove. E aí ele se molha. Esse versículo, Deus fala que se a gente obedecer aos nossos pais, tudo dará certo na nossa vida. Nossos pais, eles recebem um dom de Deus, por isso eles sabem o que é melhor para nós. Tamanha a importância da família para Deus que ele entregou um pai e uma mãe também para Jesus Cristo, seu filho. Jesus, sendo Deus, ele poderia simplesmente aparecer na face da terra, já adulto, sem pai, sem mãe, sendo dono do seu próprio caminho, fazendo simplesmente o que ele quisesse. Mas não é isso que Deus quer. Deus deu uma família também para Jesus. E a Sagrada Família, representada por Maria e José, nos ensina que a base de todo ser humano é a união de uma família. A família representa o pontapé inicial para a criação de uma pessoa. A nossa família nos ensina a ser gente, a ser pessoas, a sermos civilizados, a viver em sociedade. São eles que nos ensinam a falar, a andar. A prova disso são histórias de crianças que passam seus primeiros anos sendo criados por animais e depois eles não conseguem mais se comunicar como seres humanos, como por exemplo é o caso de John, que ele foi criado por macacos. Depois de um conflito familiar em que sua mãe morreu, ele fugiu para a selva e ele tinha apenas 2 anos de idade. E por isso foi criado por macacos. Anos depois, quando ele foi encontrado, ele já não sabia mais falar, ele não sabia mais andar de pé como nós, ele não sabia mais se comportar. E isso acontece porque seus primeiros anos, a sua base, não foi ensinada por seus pais, e sim por animais.
Mas isso também nos mostra que família vai muito além de uma ligação biológica, aquela de sangue. A família representa o cuidado, o amor, a confiança em quem nós confiamos. Então, muitas vezes, essa estrutura não é dada só pelo pai e pela mãe, mas sim pelos avós, pelos tios, pelos primos, às vezes até pelos irmãos. Nós conhecemos várias histórias de que os irmãos que cuidam um dos outros. Mas você pode achar, aqui em casa é diferente, minha família só briga, nós não nos damos bem, aqui em casa meus pais não gostam muito de mim, mas não é assim. Fique sabendo que todas as famílias são imperfeitas e é normal. O contato muito direto com alguém faz a gente enxergar os seus defeitos e isso cria conflitos. Aconteceria também se nós morássemos com outros amigos. Eles também se tornariam chatos, porque ninguém é perfeito. Mas aí a gente pergunta: mas como que eu posso ter paciência? Como que eu posso ter força para conseguir aguentar as broncas dos meus pais? Como que eu faço para não desobedecer aos meus pais? E eu te falo, é através da fé. O Papa Francisco nos ensina que ser uma família é como preparar um chá. Sabe por quê? Bom, se você coloca o saquinho de chá numa água gelada, não vai dar certo. O chá não ficará pronto. É necessário para fazer um chá que você pegue a água, coloque no fogo e espere a água ferver. Só então o saquinho de chá estará pronto para ser colocado na água. Assim é na família também. É tudo na base da paciência. Se na hora da briga, de uma discussão, você não se calar, tudo vai ficar mais difícil. Se você começar a desobedecer sempre os seus pais, tudo vai ser mais difícil. Será como o saco de chá sendo colocado na água gelada. É importante ter fé. E para ter fé, precisamos rezar, orar em família. Uma boa dica é pedir para que os pais se reúnam antes da refeição principal e reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo pela família, agradecendo pelo dia. Então, mesmo quando as coisas não vão bem, é necessário que tenhamos fé e que rezemos mesmo assim. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando: ah, mas os meus pais não gostam de mim, mas aqui em casa é diferente, os meus pais não fazem nada por mim, eu sou sozinho, tudo que eu faço eu tenho que ir atrás. Eu vou te contar um segredinho. Um neném recém-nascido, quando acaba de nascer e nos seus próximos meses, ele gasta cerca de 240 fraldas por mês. É muita fralda, né? Cada fralda, pacote de fralda, custa mais ou menos R$ 35, fora os outros gastos. Além disso, uma criança até completar 2 anos de idade, ela acorda uma média de 20 vezes por noite, por vários motivos. Agora para pensar. Quanto dinheiro e quantas noites mal dormidas já tiveram seus pais por sua causa? E até hoje nós continuamos dando preocupações para os nossos pais quando a gente está doente, quando a gente não vai bem na escola. Nossos pais sempre se preocupam. Mas você pode pensar, não, aqui em casa é diferente. Não é assim, a gente só briga, ou meus pais só gostavam de mim quando eu era criança, agora ninguém entende. E aí, eu vou te pedir uma coisa então. Se mesmo pensando em todo o bem que seus pais já fizeram por você, em todos os momentos felizes que vocês já passaram, se mesmo assim você pensar que na sua família é diferente, reze, tenha fé. Deus criou a família, então ele vai fazer de tudo para que essa família não seja destruída. Pela força da oração, tudo é capaz de mudar. Peça com fé e com esperança que Deus reestruture a sua família, que Ele tenha misericórdia dos seus problemas, que Ele te ajude a superar todos eles e tudo dará certo na sua vida, eu tenho certeza. Bom, caso precise, todos nós catequistas estamos disponíveis para conversar mais sobre esse assunto. Por hoje é só. Fique com Deus, beijos e até semana que vem. Eu protejo a minha família.